Olá, pessoal. Eu sou Dulce Carvalho, uma das diretoras da Associação Paulista de Nutrição, a APAN. E é com muita alegria que hoje nós estamos inaugurando mais uma etapa na comunicação da APAN para todos vocês. Hoje é o nosso primeiro APANcast, um podcast voltado para assuntos relativos à nutrição, direcionados para nutricionistas, técnicos em nutrição, estudantes, nossos parceiros, nossos seguidores e todos aqueles que gostam da nutrição e amam a nutrição. E hoje nós estamos aqui para comemorarmos o Dia do Técnico em Nutrição e Dietética. Começamos com o pé direito, porque temos duas convidadas muito especiais que vão falar sobre a profissão do técnico em nutrição e dietética e tudo aquilo mais de atualização e informações necessárias para este profissional. Eu recebo aqui no estúdio a Rosimeire Jorge, que tem uma vasta experiência na área de nutrição, com atuação como técnica em nutrição em vários segmentos. E recebo aqui também a Cássia, que é uma funcionária, posso dizer assim, né, do Claro. CRN3 e tem muito a contar aqui para a gente sobre a sua atuação dentro do CRN3 e outras experiências que ela tem também neste segmento. Eu gostaria de deixar um abraço para a doutora Maria de Lourdes, que ela é responsável pelo Sindicato dos Técnicos de Nutrição e Dietética, ela é a presidente do sindicato, e por um problema particular de força maior, ela não pôde estar aqui conosco. Ela seria a nossa terceira convidada. Quero deixar um abraço para ela, em nome da APAN, e com certeza não faltará oportunidade para que ela esteja aqui conosco novamente, né? Então, eu vou resumir aqui e vou deixar aqui as minhas convidadas, elas mesmas se apresentem, né? A Rose, ela tem aqui uma vasta experiência no segmento de alimentação dentro de restaurantes, fez a parte de hotelaria, é professora na área. Então, eu gostaria que ela mesma fizesse a apresentação dela. Ela tem propriedade para isso melhor do que eu, né, gente? Então, boa tarde, né? Boa tarde a todos. E é com imensa alegria, doutora Dulce, que me sinto orgulhosa, honrada de ser convidada por essa associação tão querida, de tanta visibilidade, que nós podemos estar aqui juntas, compartilhando desse momento tão especial. E ser pioneiro é maravilhoso, não é? Verdade. Então, também cumprimento a minha colega, Cássia, e boas-vindas a todos. Muito bem. Então, eu fiz o curso técnico em nutrição na ET Getúlio Vargas. Então, aqui já fica a minha homenagem honrosa aos meus professores, né? Porque essa foi uma profissão que embasou a minha vida, né? Durante 40 anos que eu tenho de formada, ela, durante todo o tempo, caminhou do meu lado. Então, eu fiz o curso técnico em nutrição. Depois, eu fui para a área de Uhum. gestão. Então, eu segui carreira na área de administração. Segui com administração de restaurantes. Como eu trabalhei na área de hotelaria, eu segui a carreira de hotelaria. Fiz uma pós-graduação em metodologia e didática do ensino superior para dar aula nos cursos de pós-graduação, nos cursos de graduação, também nas palestras. E como eu trabalhei como gerente de alimentos e bebidas na hotelaria, eu segui na área Uhum. de liderança e cheguei à direção de hotéis.
caminhando, então, na direção da hotelaria, eu fui ousada e segui com a área de hotelaria hospitalar. E maravilhosamente bem, então eu ingresso na área de hospitais, na área da saúde, pela área de hotelaria hospitalar. E sigo, então, dentro da área de hotelaria hospitalar, eu precisei fazer precisei de mais qualificação, né, para esse segmento. E fiz, então, um MBA no INSPER, que é uma escola com parceria com Harvard, né? E fiz uma extensão, inclusive, nos hospitais da Espanha. Foi um curso com extensão na Espanha, né? Tive o enorme prazer também de estar em Londres, onde eu fiz uma formação. Fui para estudar inglês, mas depois que a gente chega lá, eu tinha uns conhecidos e tive o prazer também de poder orientar alguns profissionais, colegas aqui do Brasil, a trabalharem no Cesar Ritz, que era o hotel 6 estrelas da Princesa Diana. E eu os preparei para fazer parte de um, de um, de uma seleção de colaboradores para garçons e maîtres dentro do restaurante do Cesar Ritz. Nossa. E isso Legal. é muita emoção porque é um investimento de carreira. Eu quero dizer que apesar de toda a formação e Uhum. para a área de gestão, a nutrição foi meu embasamento. Porque mesmo que eu era gerente de hotelaria hospitalar, a nutrição estava do ponto de vista hoteleiro, lembrando que do ponto de vista técnico, eu tinha uma nutricionista respondendo pela área técnica, né? E do ponto de vista hoteleiro, então, nós fazemos uma composição maravilhosa na apresentação dos pratos, na gastronomia, né? E com isso, então, nós chamamos hoje na área de hospitalidade de facilities, né? Que é onde engloba a parte de hotelaria e a parte também de alimentação, de segurança, de decoração. E com isso, então, seguindo, eu agora, recentemente, acabei de fazer uma formação na área de qualidade, né? É uma certificação importante de acreditação, né? Voltado especificamente para a área da saúde, aonde agora eu já tenho a titulação de avaliadora de qualidade nas certificações e acreditações na área hospitalar, né? Na área de saúde, seja laboratórios, clínicas, residenciais. Tive uma passagem bastante interessante também por residenciais seniors, aonde eu fiz uma gestão nacional, acompanhando a área hoteleira e também tínhamos uma nutricionista maravilhosa, onde acompanhava toda a parte da alimentação dos residentes, né, dos nossos hóspedes sêniors, Certo. que eu brinco e que vem trazendo muito essa mensagem da geração prateada. Então, é assim, né, a carreira ela é embasada há 40 anos, mas ela só cresceu agregando valores para que a gente pudesse ser um leque de opções na formação, mas sempre estruturada, né? De maneira que você vai subindo os seus degraus e vai chegando aí na formação que o mercado profissional, né? Que a nossa carreira vai pedindo. Então, tenho muita honra, muito orgulho, agradeço, me lembro a minha emoção quando eu tirei o CRN, né? Quando eu sou número 100 e alguma coisa, Nossa. 100 mil do CRN e dos técnicos, né? E associações como essa que cuidam de nós, Exatamente. né? Nos traz, se eu puder deixar sempre um recado, uma mensagem dizendo o seguinte: olha, nunca deixe de se atualizar e de se qualificar, porque o conhecimento é a única coisa que ninguém te rouba, Exatamente. né? Perfeito. E ainda que eu pegue o meu coração e coloque no seu,
ele não vai conter as mesmas informações que eu tenho, Muito bem. né? Então, o conhecimento é isso. Doutora, muito obrigada. É um prazer estar aqui. Olha, gente, olha a bagagem dessa profissional. E o que a gente está muito contente é realmente trazer técnicos em nutrição que estão, além de fazer a diferença, estão atuando na profissão, né? Nós sempre fazemos lives, chamamos convidados, mas tem sempre a questão assim, é o nutricionista que é técnico falando sobre a profissão de técnico em nutrição. A gente ouviu essa necessidade que alguns técnicos em nutrição trouxeram para a gente falou, não, vamos atender, né? O pessoal tinha aquela vontade, não, eu quero ver o técnico falando, quero ver o profissional que atua falando sobre a nossa profissão. Nós respeitamos, entendemos que o nutricionista é apto para falar disso. Inclusive, eu sou técnica em nutrição também, né? Sou nutricionista, mas antes disso, eu sou técnica em nutrição formada pela ETEC Carlos de Campos, né? Ainda naquele tempo que o técnico tinha 4 anos, né, de formação. Então, é do nosso interesse, né, fazer com que essa profissão tenha cada vez mais protagonismo e que o técnico também se enxergue nessa posição. Então, agora eu passo a palavra para a Cássia. Ela vai falar um pouco da experiência dela. E aí depois eu já queria, né, assim, dar uma contextualizada na própria profissão, né? Então a gente sabe que a profissão ela existe há tanto tempo, mas eu sei que você tem alguns números aí que são interessantes e é sempre bom a gente estar trazendo essas informações para os técnicos formados e para aqueles que estão aí em formação. Obrigada, Dulce. Quero muito te agradecer, né? Agradecer a PAN pelo convite, né? Ao CRN, né? Por ter feito o convite internamente, né? Para representar, para ter um técnico aqui Uhum. representando. Estou muito feliz com a comemoração do dia. Então, eu sou Cássia Machado, eu sou assistente técnica do Conselho Regional de Nutrição. Sou técnica em nutrição e dietética, formada pelo SENAC já há algum tempo. E, enfim, atuo no conselho há 8 anos. Eu completei agora. E, assim, eu trago alguns números para gente, né, sobre os técnicos. Então, hoje, nós somos em 22.266 técnicos inscritos no Brasil. Né? No sistema CRN, a gente tem São Paulo e Mato Grosso, né? Nós contamos com 10.141 técnicos, né? Então, são aproximadamente 45% do total de técnicos no Brasil estão inscritos aqui em São Paulo e Mato Grosso do Sul, né? No CRN, eu atuo na fiscalização, então nós temos lá 40 postos, compostos por nutricionistas e técnicos, né? E 35% desses postos, né, são ocupados por técnicos em nutrição e dietética, atuando como assistentes técnicos. Então, eu não comecei minha carreira no CRN, né, eu comecei a minha carreira na alimentação coletiva. Não comecei minha carreira no CRN3, né, eu comecei na alimentação coletiva. Depois, eu fui para uma empresa de assessoria e consultoria que tinham muitos clientes e também tinham uma equipe de técnicas que fazia todo o treinamento nos clientes, os planos de adequação, todo o material para POP, para boas práticas, era elaborado pelos técnicos. As nutricionistas faziam toda a supervisão e a gente fazia esse rodízio nos locais, né, fazendo o treinamento. E também, depois eu fui para a indústria de alimentos, fiquei numa indústria de panificação. Então, lá, eu não fazia só boas práticas, né?
eu não tinha supervisão de nutricionista, lá eu atuava com independência, eu fiquei gestora de 80 funcionários. Tinha que gerir qualidade de 80 funcionários em 3 turnos. Depois voltei um período também para alimentação coletiva, eu fui para uma concessionária na CEAGESP, eu fazia também interface com o cliente, e depois tinha algumas atribuições no cliente também, eu tinha uma gestão compartilhada, né, como, né, se for falar, são 2 empregos, mas não, eu ficava na UAM, e à tarde eu fazia algum controle higiênico sanitário nessa empresa, porque era um frigorífico, né, a maioria das pessoas que trabalhavam lá eram veterinários, só tinha eu de técnica na equipe, então era bem interessante também, e nessa UAM da CEAGESP eu tinha 1.400 refeições por turno, era muito grande. E lá tinha nutricionista também. Aí depois eu concursei, né, e vim para o CRN. Então Muito bem. Passei por várias áreas, né? Até porque na consultoria nós atendíamos hotéis, né? Atendíamos padaria, confeitaria, restaurante. Então tinha os clientes eram bem diversificados, né? E também deixo eu agradecer a Rose pelo pioneirismo, né? Sim. Porque se eu estou aqui, os outros técnicos também, né? Exatamente. Porque vocês abriram esse caminho lá atrás, né? Devolveram um trabalho de excelência para a sociedade. Com certeza. E continuando aqui a nossa conversa, Sim, cada vez que a gente vai, que vocês vão falando, vem surgindo assim, né, sim. alguns questionamentos. Ainda para você, Cássia, a gente sabe que o técnico em nutrição, ele batalhou muito pela regulamentação da profissão, né? A profissão existe há muito tempo. De lá para cá, os cursos eles foram se especializando, eles foram conquistando cada vez mais alunos. Então, Cássia, voltando para você, depois de todas essas apresentações com tanto know-how, né, das minhas convidadas, o que eu queria colocar é o seguinte, vai me ocorrendo aqui algumas perguntas, né? E uma delas se refere justamente à luta que o técnico em nutrição e dietética teve para a regulamentação da profissão. A gente sabe que a profissão existe há bastante tempo, né? Todos nós sabemos. E de lá para cá, os cursos foram cada vez mais se aperfeiçoando, entrando novos alunos, muito empolgados com a profissão e atuando como técnico em nutrição e dietética e fazendo as suas funções. E aí fica aquela pergunta, né? Eu já trabalho há tanto tempo, né? Faço as minhas funções com regulamentação ou não, eu sempre fui muito responsável, sempre cumpri com os meus deveres e então a regulamentação agora é uma, né? Vamos dizer assim, para muitos pode ser uma questão pro forma, vamos dizer assim. E é sempre bom a gente esclarecer quais são as conquistas, né? O que agregou a regulamentação da profissão? Olha, vamos falar, eu gosto de falar assim do que realmente vai interessar para o técnico lá na ponta, que é a visibilidade de mercado. Né? O técnico, ele desenvolve, eu tenho certeza disso, que ele desenvolve um trabalho de excelência desde sempre. Vide a Rose aqui, né? Nossa pioneira, né? Então, só que ele ganha mais espaço. Ele já devolve excelência. É um tripulante ali, né? É um empregado fundamental para os segmentos que ele pode atuar, né? E desbravar também. Então, eu acho isso, que ele ganha visibilidade, né? O mercado ganha com um profissional de ponta, agora reconhecido. E uma coisa muito legal é que eu acompanhando toda a evolução desse PL até a publicação da lei que regulamenta a profissão. Eu trouxe até a colinha para falar para vocês. Isso mesmo. Tá? Que foi a publicação da Lei 14.924, de 2024, que é de grande relevância, pois ela regulamenta a profissão, ela também muda o nome do conselho de Conselho de Nutricionistas para Conselho de Nutrição, tá? Na prática, o que isso quer dizer? Essa lei, ela prevê
que tenha um técnico nas gestões. Hoje, as gestões, né, as plenárias, elas são compostas só por nutricionista. Inclusive nutricionistas que têm a formação como técnico. Mas a nova resolução, a nova lei, ela prevê cadeiras, tanto no Conselho Federal e no Conselho Regional, para técnico. Então, o técnico também passa a decidir a gestão do nutricionista e do técnico na sociedade. As diretrizes ali dentro do escopo do conselho, que é orientar, fiscalizar e disciplinar. Ele também vai estar ali decidindo, né? Inclusive, eu quero até... Norteando, decidindo, norteando, opinando, né? Então, é de grande relevância você fazer parte de uma equipe, não sei como isso vai ser feito, né? Mas de uma equipe, né? De uma gestão que vai ali direcionar a nossa atuação na sociedade. Então, seguindo, agora eu vou passar aqui para a Rose, porque assim, a gente tenta fazer aquela coisa assim, aquele lugar comum, né? Fingir costume, mas eu tô com pessoas que eu realmente admiro bastante. Eu já tinha visto você numa live no CRN, como eu falei para você, né? Nos bastidores, que me deu assim um orgulho, né, muito grande de ver você ali na condução, Nossa, né, eu fico muito que feliz. foi com a Rede AG1, né, É. num outro momento. E a Rose é do meu coração, né, é um ser humano que eu admiro e uma profissional que eu admiro bastante. Então, a gente tenta ali fazer aquela, né, tentar se controlar, mas eu tenho algumas perguntas que eu não posso deixar de fazer pela admiração e pela atuação dela mesmo, que é justamente o segmento, primeiramente, no serviço de alimentação, né? E sempre com muita autonomia. Autonomia no sentido de saber o seu valor e a contribuição que você poderia dar naquele segmento, tanto na parte de serviço de alimentação, depois nós temos aí já entrando para a questão da gastronomia, né? Da própria hotelaria. Então, eu queria que você, de alguma forma, explicasse para a gente como que você conquistou essa autonomia dentro desses segmentos. Porque a ideia aqui é ampliar a consciência do técnico em nutrição e dietética, que está muito focado na área de produção, de serviços de alimentação. É um ambiente importante, que o técnico é crucial, mas é importante que ele se reconheça ocupando outros espaços, né? Então, eu gostaria que você, com a sua expertise, falasse um pouco sobre isso. Nossa, é uma honra, né? Eu falo com muito orgulho e eu sou uma entusiasta da profissão. Durante todos esses anos da minha vida, eu tenho contato com as minhas professoras até hoje, com as minhas amigas até hoje. Eu fui abrindo leque. Eu nunca vi divisão entre o técnico e a nutricionista, porque eu sempre entendi que cada um tinha o seu lugar e entendia que eu podia fazer melhor, mas para isso precisava de conhecimento. Dulce, eu fiz uma carreira como as pessoas, eu posso acreditar que deveriam fazer. A gente precisa começar, quando a gente começa, em especial, durante toda a nossa vida, mas em especial, quando a gente sai recém-formada, a gente precisa de humildade, né? Então, quando eu iniciei minha carreira efetivamente, eu precisei de bastante humildade para estar nos lugares que eu estava, naquela posição que eu estava ocupando, porque era um aprendizado para mim. E eu pensava, bom, daqui o que mais eu posso fazer, né? Numa das empresas que eu trabalhei, de uma grande marca, de uma indústria muito importante, logo que eu formei, para vocês terem ideia, uma copeira foi demitida para eu, como técnica, ser contratada. Aquele salário era o meu de técnica,
para eu fazer parte do controle. Eu era técnica contratada para o controle de qualidade dos alimentos que entravam naquela empresa. Então, era uma empresa que servia 3.000 refeições por refeição, por turno, e eu era o controle de qualidade. Então, todo alimento que chegava, quem fazia o controle de qualidade era eu. Eu tinha minha chefe, minha gerente, que era nutricionista, e não sei, tinha a nossa gerente master, né? Não sei se ela vai estar aqui nos ouvindo. Um beijo, doutora Kimi, minha querida. E muitos outros nomes que eu poderia dizer para você, que me ajudaram nesse crescimento. Porque quando você tem uma posição onde você se coloca no lugar de aprendizado e eu te olho com admiração, rapidamente você vai para um lugar e eu posso ir para o seu, porque eu conquistei pelo conhecimento, pela desenvoltura, pelo aprimoramento. Então, eu entendia que a posição que eu ocupava, ainda não conseguia ocupar aquela de gerente e de supervisor que eu tanto almejava dentro de uma empresa de alimentação. Mas eu podia, o que eu precisava fazer para chegar lá? Então, fui fazer o curso de administração de empresa, que foi aonde eu disse, olha, para esta função, eu preciso da parte técnica, mas eu preciso do conhecimento de gestão. E aí, fiz a formação de administração de empresa. E nesse caminho, Dulce, eu tive a felicidade de ter uma profissional, uma profissional, coincidentemente, uma técnica de nutrição também maravilhosa, que foi para um desafio de montar uma empresa. E ela... uma empresa na prestação de serviço de restaurante comercial. Naquela época, os restaurantes comerciais não tinham profissional de nutrição, imagina, né? Mas era... Como era o restaurante comercial? Eles fizeram a mesma réplica do que você passava a bandeja na empresa, que você passava e você montava o seu prato, foi feito para abertura de cliente público externo. Então, ao invés das bandejas serem estampadas, você pegava o prato, aquilo era um must. Era uma coqueluche do momento. E eu fui para esse lugar e aí já fui com uma posição de supervisora e depois virei gerente das unidades. Como a empresa começou a se sair muito bem, eles começaram a oferecer serviço terceirizado nas empresas, que também não se falava da terceirização do serviço de alimentação, porque naquela época era tudo autogestão. Então, eu fui muito, de fato, pioneira nisso. Desbravou muito o mercado, porque não existia profissional de nutrição na área de restaurante comercial e estava nascendo, existia uma repúdia de restaurante terceirizado nas empresas, que, na verdade, acabou sendo o segmento. Então, eu tive muita dificuldade, porque a gente chegava a ser subestimado, porque dizia, imagina que eu vou... Né? A rainha da cocada era ser a autogestão dos restaurantes. E a terceirizada chegava com um custo menor, com uma condição diferenciada, enfim. E assim, nós tínhamos as nutricionistas sempre... Gente, a gente não pode deixar de falar isso, né? Eu era uma técnica na área de gestão, acompanhada da parte técnica de uma nutricionista sempre, né? Então, eu sempre fiz laços de amizade. Sempre tivemos muito próximo, cada um sabendo onde era seu lugar. E assim, eu fiquei nessa empresa quase 8 anos, fiz carreira lá também. Então, quando eu saí, a gente fundou essa empresa com os sócios, né, com os proprietários, eu era a colaboradora. Mas quando eu saí, já tinham 18 unidades terceirizadas, né? E aí eu tive, então, o privilégio de seguir, porque uma grande empresa do ramo de alimentação atacadista, de mercados atacadistas, então me faz um convite para eu assumir a gerência do restaurante. Como eu tinha experiência do restaurante comercial no passado, dentro do mercado, eles tinham os restaurantes, e eu assumo, então, a gerência
de restaurante de uma marca bastante importante no mercado. E foi um sucesso, porque aí já entrou restaurante por quilo, que era outra novidade, né? Era sensacional. Então, a gente desenvolveu com muita, com muita desenvoltura. E o que foi bem interessante é que quando eu trabalhei lá, que eu era controle de qualidade, nós tínhamos dentro da empresa uma área de diretoria e presidência que a gente atendia com muita maestria, com muito. Eu tinha chefe de cozinha, eu tinha confeiteiro, eu tinha chefe da gastronomia e tinha uma parte de etiqueta muito diferenciada que eu precisei aprender. Então, eu fui fazer curso para lidar com cardápios mais diferenciados, mais sofisticados. Quando eu vou para essa empresa do ramo atacadista de alimentação, precisava daquele know-how, né? E eu tinha esse conhecimento e fui aprimorando, porque depois fui fazer curso de etiqueta, de protocolo e cerimonial, porque é muito comum nas empresas, né, a gente trabalhar com diretoria e presidência e você receber visitas, principalmente quando as empresas são internacionais, você fazer um receptivo. Então, isso já era um diferencial para mim. Nossa, você cresceu com as tendências de mercado. Eu cresci. Você vê, uma característica de mercado você entrava. Foi, Muito foi, legal. Foi. Acompanha bem a linha do tempo, assim, como eram as coisas. Muito bom. E o que eu posso dizer aqui, né? Fazendo rapidinho, porque eu quero que vocês falem, né? Chamar atenção para isso, né? Cada lugar que a Rose passou, ela teve que extrair dali um conhecimento a mais, vamos dizer assim, né? Para entregar sempre com excelência aquilo que era proposto. Então, essa experiência, ela é válida hoje, ela é válida sempre. Para quem estiver nos ouvindo, é beber na fonte, né? Do passo a passo de como você sair ali da sua própria zona de conforto, vamos dizer assim, né? Então, sensacional. É uma atualização necessária, tanto quanto a gente tem o médico estudando para aquela determinada doença porque chegou um remédio novo, temos nós profissionais que vamos crescendo e desenvolvendo com aquilo que o mercado está precisando e que profissionalmente, porque aquilo que eu falei, contra o conhecimento, você não tem para ninguém, quer dizer, agora eu sou gestora, eu tenho que saber lidar com o treinamento da minha equipe operacional. Exatamente. Na verdade, hoje a gente está falando da NR1 que está chegando, mas o problema de estafa mental, de desgaste, sempre existiu. E aí a gente ou demitia porque ele não dava produtividade, porque é mais fácil a gente fazer a demissão do que a gente estudar aquele ser que está ali te prestando um serviço. Então não está produzindo, mas você arranca a alma dele no trabalho, né? Chega uma hora que ele não consegue mais respirar, e aí ele sucumbe. Não é porque ele é ruim, é porque ele exauriu, Exatamente. né? Ele desconstruiu em função do excesso de trabalho. E você também, né? Eu estou falando isso do colaborador, mas a gente também, né? Se sente assim. Muito bem, Dulce. E aí eu também fiz uma carreira bonita na área de gestão. Voltei para a área de gestão comercial novamente, né? Que eram os restaurantes abertos ao público por quilo. Foi uma experiência incrível, incrível, um aprendizado maravilhoso. E nesse caminho, eu tinha uma amiga, coincidentemente, a minha gerente lá daquela empresa no início, hospedada num hotel em São Paulo. E tinha vindo a São Paulo, porque ela estava morando em Recife, e eu fui visitá-la. E quando eu cheguei, era um hotel de uma marca internacional espanhola, magnífico, e eu fiquei, na verdade, era um flat com característica hoteleira maravilhoso, fiquei encantada com aquilo, com aquela estrutura, eu fui no restaurante, fiquei encantada, e
falei para a recepção que eu queria conhecer a gerente do hotel e ela me recebeu maravilhosamente bem, começamos a conversar. Um beijo, Vera Lígia, não sei se você vai estar me ouvindo, mas é minha madrinha na área de... Eu falo que ela é minha madrinha na área de hotelaria, porque foi ela que reconheceu meu talento. E aí nós conversamos muito e eu disse para ela, olha, eu estou terminando minha faculdade de administração de empresa, você permitiria, eu tenho a formação em nutrição, estou saindo agora, estou querendo sair dessa área de alimentação, queria mais ir para a área de gestão. Ela disse, por que você não vem fazer um estágio aqui comigo? Aliás, eu queria que você, já que você tem essa experiência na nutrição, né, nos restaurantes, eu tô com um problema aqui com os garçons. E eu queria, me emociona, porque eu queria que você desse um treinamento de comportamento, de etiqueta à mesa. Eu recebo muitos estrangeiros aqui e eu tenho também um pessoal da cozinha, tem problema com os uniformes, não armazena os alimentos direito. Será que você poderia fazer um treinamento? Eu disse, não, claro que eu posso, claro que eu posso. E aí, gente, lembrando que esse não é valorado financeiramente, não tem valor isso, né? Porque num primeiro momento, quanto custaria esse estágio? Eu que tinha que pagar esse estágio para ela, né? E de tanta gratidão que eu fiquei. E eu disse, claro, ela falou, eu vou fazer mais, então eu vou te contratar como nossa estagiária. Que Você maravilha. aceita? Aí eu falei para ela, olha, eu ainda estou trabalhando. Uhum. Não, mas você vem depois do seu expediente. Sábado, domingo, também você pode vir. Então, imagine, resumidamente, foi maravilhoso. Eu fiz o treinamento na cozinha, eu fiz o treinamento com a equipe de front office, que era os garçons e os maîtres, trocamos os uniformes e ela me deixou aprender a parte de administração do hotel, governança, as recepções, lavanderia, segurança, hospedagem propriamente dita, também. Olha, eu estou assim perplexa, né? Você quer falar mais algum? Eu quero terminar isso, Dulce, dizendo o seguinte, que felizmente ela recebe uma promoção naqueles dias para um cargo maior dentro daquela empresa, num hotel na Nações Unidas. E ela me chama e diz, olha, Rose, eu vou sair daqui, né? Eu comecei a chorar na hora. Não, Vera, mas... Não, ela falou, não, eu vou sair daqui, mas eu quero saber se você aceita a ser a minha gerente de alimentos e bebidas do hotel. Não tinha pessoa melhor para ficar nesse Ela cargo, disse, né? não, mas Vera, mas de hotelaria, não, eu tenho esse conhecimento. E ela disse, não, você aceita, eu te ensino. Eu falei, não, mas tem muitos nomes que eu não sei falar ainda. Gente, aí começa a minha história dentro da hotelaria. E aí eu aceitei, obviamente. Aí fui me aprofundar e fui estudar inglês. Aí eu fui convidada para dar aula de hotelaria. Dentro da hotelaria tinha área de gastronomia, então eu dava matéria de administração hoteleira. Já se falava da hotelaria de saúde nessa época, já estava entrando, eu tive que estudar, porque tinha pouca literatura. Aí fui me aprofundar em cursos de eventos, porque eu cuidava, porque daí eu era gerente daquele hotel, com aquelas 4 estrelas no título. E aí eu segui, Dulce, fiquei 15 anos na hotelaria, depois fui para outros trabalhos, cheguei à direção de hotel de grande porte. Meu diferencial sempre foi os restaurantes, porque dentro da hotelaria, o restaurante é um negócio dentro do outro, que se você não fizer uma boa gestão, você acaba com a receita da hospedagem, porque mal dimensionado, você sabe o volume de desperdício. Entendi. E eu sempre tive uma grande desenvoltura e me saí muito bem nos hotéis, na gestão de hotel. Cheguei a fazer gestão de um hotel de
que ganhou prêmios, né? Sempre fazendo a gestão dos restaurantes, né? Que era o meu diferencial enquanto... você está contratando 2 diretores de hotel. Qual tem mais conhecimento? Eu tenho conhecimento da área de restaurante. Então, foi uma carreira brilhante, brilhante. E está sendo, né? Está sendo, porque depois disso fui para a área de hotelaria hospitalar, né? Eu estou um pouco cansada, sempre quis seguir a área da saúde. E aí, quando cheguei na hotelaria hospitalar, foi outro desafio, grande desafio, porque eu tive que profundamente estudar a parte de microbiologia, até porque eu fui cuidar da parte de hotelaria, de hospedagem, de recepções, da experiência do cliente, né? Daí me especializei, fiquei 20 anos nessa última empresa, maravilhosamente fiz cursos também de gestão fora do país, porque você precisa ir atualizando, né? E seguir carreira. Né? Olha, E é isso. nós não tivemos um depoimento, né? Nós tivemos uma aula, né? Nós estamos Biografia. tendo uma aula e é como eu Sim. disse, é inspirador, né? Você fazer realmente aquilo que você gosta, né? Em primeiro lugar. Eu acho que quando a gente escolhe uma profissão, a gente tem que fazer aquilo que a gente realmente gosta, né? Porque aí a gente sempre vai ter alguma coisa a mais para acrescentar dentro da experiência que a gente tem de vida, inclusive, né? Eu acho, falando de hotelaria hospitalar, quando a gente fala da gastronomia hospitalar, ela é... olha, é só quem vive, viu. Quem vive, vê. Quem está nos ouvindo sabe, está entendendo esse encantamento que a gente tem quando você leva uma bandeja, quando o teu chefe de cozinha está com você e vai até um paciente perguntando o que ele gostaria de comer, do que ele está servido, de qual o melhor, né? Normalmente, a nutricionista, com todo aquele zelo, né? Porque eu sempre participei da parte da apresentação, as panelinhas, os pratos, os copos, porque é alguma coisa da minha formação e do meu conhecimento, né? Tecnicamente, ela diz, isso é pastoso, isso é com sal, sem sal, enfim. E aí você vê um chefe de cozinha preparado, muitos deles técnicos, muitos. Hoje, quantas vezes eu mesmo participei de entrevista com um chefe de cozinha, aonde você quer a qualificação dele. Qual a sua qualificação? Não é mais só ser cozinheiro, eu quero saber se ele é técnico, se ele é nutricionista, o que ele conhece na gastronomia. Então, Dulce, é um aprendizado, é uma experiência do cliente, do paciente, que você vive profundamente na alma. Quando você vê aquele paciente que não deglute, que rejeita todos os alimentos e que você pôde proporcionar aquele prato encantador, e eu estou falando, não é só da nobreza. Eu posso ter um prato de porcelana que custa R$ 120, mas eu posso ter uma cumbuca tão bonita quanto se eu tiver a criatividade de colocar um pequeno detalhe e apresentá-lo. Sim. Como um forro de bandeja, como uma cartinha quando a gente coloca Dia da Criança, que eu fazia um encanto, porque eu cuidava da área de atendimento ao cliente, e dentro dessa área tinha a experiência do cliente. Então, no Dia da Criança, quando mando uma necessaire da Lollipop para um adulto num saquinho de criança enfeitado e diz com um bilhetinho: hoje é dia de despertar a criança que há dentro de você. Pronto. Tá pronto. O dia melhorou. Muda. Quando eu ponho uma pipoca cor-de-rosa, porque é outubro rosa. Quando eu coloco numa gelatina, hoje é o melhor dia da sua vida. Levante-se. Nossa Senhora, Né? que eu já estou emocionada. Para quem está em cuidado
cuidados paliativos. Para É. quem tá, né? né? Então É. Também. porque você fala assim, não, quem está em cuidados paliativos, você pode fazer qualquer coisa para Não ele. é assim, Não é né? assim, É. Uhum. né? E também não é pôr uma bandeja jogada quando você trabalha uma copeira, que você veste ela bonita, né? Por que que a pessoa da higiene, do Uhum. hospital, tem que estar desarrumada de qualquer jeito, e a do hotel tem que estar arrumada? Ela é a mesma pessoa. É Ela pode hotelaria. estar, é a hotelaria, né? E Uhum. a copeira pode estar impecavelmente arrumada, né? Então, com isso, então hoje eu também tenho o prazer de anunciar, eu tenho o Instituto Binice, né? Que é a minha mais nova criança, minha empresa, construída com muito amor, voltada a treinamento e desenvolvimento humano, para cuidar do coração e da alma das pessoas. E você, Que com todo lindo. esse know-how e com todo esse coração e humanidade, com certeza vai ser muito bem sucedida nesse novo, Vai nesse empreender. novo O ciclo. técnico empreendedor, tá É. vendo? Empreendedor, O técnico empreendedor. com certeza. Aí, Muito bom de falar isso. Muito obrigada. e aí já pegando esse gancho, né? A Rose está falando e eu tô aqui maquinando já para passar algumas impressões que eu preciso perguntar para Cássia. Com todo esse know-how que a Rose trouxe e tal, eu fico imaginando as pessoas que estão, né, do outro lado, vendo esse nosso papo aqui tão bacana, né? E aí, para quem está começando, fica assim a pergunta, gente, mas por onde eu começo? Qual é o mercado de trabalho que me aguarda? Como que eu consigo meu primeiro emprego? Quais caminhos eu posso seguir? A gente sabe, tem o LinkedIn, tem uma série de coisas, mas eu não estou falando das plataformas em si. Uhum. Eu estou falando de como realmente você ter um diferencial ou ter uma criatividade que te possibilite chegar no mercado de trabalho, até na área mesmo que você queira. Lembrando que eu acho que a sua experiência, a experiência da Rose e a minha própria experiência faz a gente caminhar, né? Uhum. Dar passos para chegar lá. Nem sempre a gente chega já no emprego que a gente gostaria. Então, eu gostaria que você, Cássia, profissional, falasse a respeito disso, né? Como chegar lá, né? Ou primeiro emprego, ou procurar emprego, como que está essa situação, e até alinhar algumas informações que o próprio CRN traz, né? Eu acho que é importante isso, no sentido do que tem dentro da plataforma que o técnico poderia estar trabalhando para chegar lá. Olha, Dulce, eu adoro falar sobre isso, sabe? Eu gosto muito de gente, Rose. Eu gosto de gestão de pessoas. Então, assim como a Rose, eu tive que qualificar muito. Quando eu fui para a UAM, precisei fazer gestão de UAM. Né? Quando fui e quando fui para a indústria, também precisei fazer legislação sanitária. Estou no CRN, tive que fazer gestão de processos. Então, tudo para que eu possa me manter atuante e atualizada, né? Atuando de forma, enfim, alinhada com as perspectivas tanto do local de trabalho quanto do mercado. Então, eu gosto de falar para o técnico, infelizmente hoje o estágio não é mais obrigatório, que eu acho uma pena, porque eu considero o meu estágio minha primeira oportunidade, meu primeiro contato com o mercado de trabalho, embora não fosse remunerada. Né? Não era uma questão de salário, era uma troca realmente, como a Rose falou, eu precisava daquele aprendizado. Então, eu fiquei no IGESP, foi uma seletiva, né? O IGESP queria estagiários com determinadas características e o SENAC designou alguns alunos. Então, foi eu com uma colega. Então, eu considero a minha meu primeiro contato com o mercado, né? Eu sempre achei que eu ia querer trabalhar em hospital. Aí eu vi assim, nossa, o dinamismo, não tenho tantas aquelas características da UAM como eu achava que eu tivesse. Eu achava que eu ia ter mais contato com o paciente. Então, eu tinha até atribuições lá, os estagiários na clínica, que era receber, fazer admissão e a orientação de alta e algumas medidas antropométricas. Então, eu falei, isso é legal. Né? A gente não fica só na UAM, sai. Mas, assim, voltando para quem está começando e não vai estagiar, né? A primeira coisa é procure um estágio, se puder.
porque eu sei que é difícil sair do trabalho. Eu tive um chefe que não me demitiu. Eu trabalhava poucas horas para poder estagiar e trabalhar à noite. Então, foi um ano, assim, dificílimo para mim, né? Não se falava em burnout com esse nome, mas se falasse, com certeza eu ia chancelar todas as características. Mas, assim, ele tem que se colocar numa posição de aprendiz e ter muito espírito de busca. Então, toda vez que eu posso falar com um técnico recém-formado, com um técnico que já está informado, mas quer ampliar as perspectivas dele quanto ao mercado de trabalho, quanto ao emprego bom, com o estudante, que ele tem espírito de busca, que ele se coloque numa posição eterna de aprendiz, a gente tem que ser aprendiz para sempre, e não subestime as oportunidades. É ruim, o salário é ruim, talvez não vai ser uma empresa tão legal, claro que a gente tem que ter bom senso, né? Se não for, não der para ficar na empresa, vai embora, mas tem que ter um começo. O começo nem sempre é legal. A gente vai, às vezes, testar as áreas para ver aquela que a gente tem mais afinidade, mas eu precisava sobreviver, né, além de tudo. Então, eu precisei aceitar, mesmo que não era aquilo que eu queria, mas eu eu desenvolvi meu espírito de busca, eu aprendi com a oportunidade. Eu acho que tudo é bagagem, as oportunidades ruins que a gente tem, às vezes a gente vai ter um gestor ruim, sim. Às vezes a empresa não vai ser bacana, não vai valorizar, não entende ou não conhece nosso trabalho. Então, não subestime as oportunidades. Pintou a oportunidade, vai, porque é isso que vai te formar, isso que vai trazer bagagem. E assim, se colocar interessante para o mercado de trabalho, não é realmente estar só no LinkedIn, porque tem milhares de pessoas, mas você tem que ter cursos diferenciados. Sim. Então, o que eu aprendi lá na indústria, eu tinha que fazer, além da qualidade da gestão de pessoas, assuntos regulatórios. Eu acho que ele precisa aprender sobre compliance. Muito sobre legislação, sobre gestão de pessoas, gestão de processo. Gestão de processo é fundamental, sabe? Ele aprender a mapear um processo, saber onde ele pode melhorar. É um pouco diferente do que a gente aprende, ter esse olhar focado na gestão de processos. Eu acho que ele vai fazer um currículo bacana se ele investir em gestão, porque ele vai gerir, o técnico é gestor, dependendo do segmento na indústria, como é a cadeia de produção, não necessariamente vai ter um nutricionista lá. E se você tiver um gestor ali acima de você, talvez seja um engenheiro de alimentos, talvez seja o químico, dependendo do segmento da empresa. Então, é importantíssimo que ele aprenda gestão de processos e gestão de pessoas, né? E os assuntos regulatórios, para explorar um pouco os outros locais, né? E do ponto de vista CRN estatístico, né? Eu não vou trazer o número na ponta, mas, claro, os técnicos estão em maior parte na alimentação coletiva, né? Mas que eles aproveitem muito a estada lá, mas que eles desbravem, né, outras áreas, né? Que eles ousem outras áreas. Então, além de assistente técnica, no CRN, eu também sou fiscal de contrato. Então, eu estou ali aprendendo diariamente, né? A própria empresa investe nessa capacitação com a lei de licitações, a lei 14.333, que ela fala sobre administração pública, como comprar em administração pública, né? Então, você não precisa estar no concurso, você não precisa estar lá no público, você pode fazer parte da empresa que participa de licitações, por exemplo. Perfeito. Então, a empresa de alimentação coletiva participa muito de processos licitatórios para fornecimento de alimentos, como na alimentação escolar pública, né? As refeições do PNAE tem lugar que é terceirizado, não é autogestão, né? As refeições para o hospital público, então, ali é administrado por essas empresas, as concessionárias, e o técnico está maciçamente nessas empresas, na alimentação coletiva. Então, acho, se ele tiver esse conhecimento de gestão de processos de pessoa e das leis de licitação, de como ocorre uma licitação, um chamamento público, um credenciamento de um fornecedor dessa empresa para atender os critérios de um edital, isso é um diferencial para ele no mercado de trabalho. Tenho certeza que ele vai crescer. Muito bom. É muito bom ter essas explicações técnicas, inclusive, né? E é uma forma também do profissional saber por onde mais ele pode caminhar. A gente viu aqui toda uma trajetória, tanto sua quanto da Rose,
né? Fazendo vários caminhos, mas o que me chamou a atenção e o que eu quero frisar aqui é que vocês escolheram a profissão de técnico em nutrição e dietética, E é ela que Sim. me sustenta, não tem né? outra formação. Sim. Né? É. Então, eu Ela acho que me embasa. é importante trazer luz para essa escolha, Sim. que é muito importante para a nutrição, para qualquer segmento da nutrição, e entender a sua profissão como algo que você pode entregar com autonomia, desde que você tenha realmente embasamento, conteúdo técnico Eu acho para que é a isso. base para a vida toda. É pra Eu vida falo, toda. todas as vezes que eu vou falar, eu falo, olha, quando eu fiz na nutrição, é assim, e eu acho, nos minutinhos finais que a gente já tá, que a gente não pode deixar também de dizer, porque quando a gente mostra duas profissionais solidificadas, fundamentadas, né? Parece que tudo é mágico. Nossa, que coisa mais linda, olha, mas também meninos e meninas, 40 anos depois. É. São 40 anos, eu estou falando de mim, não posso contar a idade, porque deve ter algum problema lá no registro. Mas é muito tempo de jornada. É. E uma coisa que a gente não pode esquecer, nunca, jamais, é, muito bem colocado, que a gente precisa da humildade, né, como eu coloquei, e pedir desculpa quando a gente erra. Porque não quer dizer que a gente está aqui alicerçado, nós todos, e a gente não tenha erro. A gente errou com pessoas, a gente errou com processo, a gente... Agora, dentro da nossa profissão, cuidado onde está o erro. Por isso a importância da formação, Certo. né? Por isso que a gente tenta se qualificar o máximo possível para que a gente tenha o mínimo possível de não conformidades, Exato. né? Eu hoje, mesmo dentro de todo esse estudo que eu falei para vocês, que hoje eu estou indo dentro da qualidade para os cursos de avaliador, a gente tem uma parte, mesmo quando você vai avaliar um estabelecimento, a primeira parte é a educação, orientá-los, né? Então, perfeito, né? Olha, eu só queria ainda fazer Estão ali já meio que me sinalizando. A gente está igual programa de televisão, a plaquinha sobe. Né? Mas assim, eu procurei assim trazer bastante naturalidade, né, para a nossa conversa. Queria agradecer vocês bastante e eu queria ainda frisar alguns pontos que a Cássia está inserida, que a gente acabou não falando, mas eu queria falar que você também está dentro do grupo, comissão, não sei qual é a palavra mais correta, você pode dizer, do Nutrição Sem Estereótipos, né? Isso. Então, é a contribuição do técnico em nutrição e dietética dentro deste grupo que procura esclarecer e desmistificar alguns preconceitos, né? Então, queria parabenizar, né, o CRN por essa iniciativa e parabenizar você por se colocar disponível para fazer parte e dar a sua colaboração, né? Gente, eu só Então- tenho a agradecer. Essa campanha realmente é linda. Uhum, É de fazer o coração transbordar. Eu falo que eu uhum, fico transbordante, uhum, porque, enfim, é grupo técnico Nutrição Sem Estereótipo. É uma campanha do CRN3. Ela existe institucionalmente e existe para a sociedade. uhum. Ela está muito ligada à prática clínica do nutricionista. Então, para que não se pratique estereótipos nas consultas, né, que não se pratique estereótipos contra os profissionais de nutrição. Eu sou uma mulher gorda, negra e periférica, e eu posso ser julgada pelos estereótipos que eu chancelo, por essas características que eu não me envergonho, mas que para a sociedade elas têm um peso. Então a campanha ela vem para desfazer os estereótipos, para ter inclusão tanto das pessoas para o acesso à saúde, né? Porque hoje você tem a cultura da magreza extrema, do liso, e nada disso é real, né? Na realidade, aqui, principalmente no Brasil, nós somos diversos,
e a gente precisa ser respeitado dentro da nossa diversidade. Isso a gente fala de raça, de biotipo, de Idade. cultura, de idade, e trazendo isso para a realidade do técnico, que ela tem um pouco mais de viés clínico nessa etapa da campanha, mas trazendo para a realidade do técnico, principalmente porque ele está numa posição de gestor, ele está ali liderando a equipe dele, né, na operação, que ele não fomente estereótipos, que ele identifique se ele está sendo submetido a estereótipos também, né, que ele trabalhe para esse aprendizado, que a gente está construindo um aprendizado, a gente vem em toda uma cultura errada, né? Hoje a gente desperta para isso, que ele ajude a desconstruir os estereótipos, tendo equipe mais mistas, diversas, né? Que ele possa trabalhar com respeito dentro das diversidades, dentro da característica de cada um, né? Que ele também, e que ele não permita ser submetido a estereótipos. Muito bem. A gente Mas já tem uma playlist, desculpa te cortar, no YouTube, que as pessoas podem ver lá na íntegra, toda a linha do tempo da nutrição sem estereótipos, como que ela acontece, as abordagens, porque ela é profunda. Aqui eu só trouxe uma pontinha trazendo para onde o sim, técnico pode aplicar isso exatamente. também, mas é muito legal. Sou privilegiada de estar num grupo técnico desse, sou uma pontinha ali só tem expert. Pessoal, olha, vocês perceberam que assim, E tem duas técnicas, viu, no Nutrição Sem Estereótipos. Tem eu e tem Denise, que é a técnica de São José dos Campos. muito bem, perfeito, só tenho a parabenizar. Pessoal, vocês viram o quanto de informação a gente trouxe para esse podcast. A gente está encaminhando já para os momentos finais, né? Eu vou primeiro pedir para que a Rose faça aí as considerações finais, deixe a rede social que ela mais possa ser encontrada, ou que ela quer que seja divulgada, repita, né, novamente a sua empresa, o seu novo trabalho. Depois você pode passar já para a Cássia fazer as considerações finais e eu fecho, né, esse Apancast que começou com o pé direito e tenho certeza que ainda vai trazer muitas outras informações legais. Então, fica aqui o meu imenso agradecimento. Quero agradecer também a nossa presidente da APAN, né, que me dirigiu esse convite. Doutora Angélica, obrigada. Um beijo no coração, muito obrigada. A você, Dulce querida, né? Toda a minha Eu que admiração. agradeço. A você, Cássia, que fez aqui uma dupla incrível comigo. Eu Poxa, que te agradeço. que aprendizado. Muito obrigado aí por estar lá lutando pelo nosso técnico, né? Então, agradeço também esse estabelecimento que nos recebe, né? Carinhosamente, foi maravilhoso. E eu quero dizer que, então, hoje eu atuo na minha empresa chamada Instituto Binice, Treinamento e Desenvolvimento Humano, e nas minhas redes sociais, no meu Instagram, Rosimeire_J, de Rosimeire Jorge. Obrigado para vocês. Eu desejo quem esteja nos ouvindo que possa ser alimento, né? Alimento mesmo para o nosso aprendizado, uma motivação para a alegria da nossa alma, porque é a felicidade que nos motiva a seguirmos sempre com fé, lógico, muita fé. Muita fé. Fé e amor. Um beijo para vocês, muito obrigada. Cássia. Rose, Dulce, Apan, muito obrigada. Agradeço também ao CRN por ter permitido que eu estivesse aqui. Sou muito honrada por esse convite. Eu levanto a bandeira do técnico, me sustento como técnica, não tenho outra profissão, né? Desejo para vocês que estão começando uma trajetória brilhante, que vocês possam ser pessoas questionadoras, possam amar as pessoas, se identifiquem como profissionais da saúde, né? E sejam aí pioneiros na própria carreira, desbravem, aproveitem a regulamentação da profissão. E isso, desejo um futuro brilhante para vocês. Muito obrigada. Pessoal, eu vou fazer as considerações finais, já dizendo que eu estou muito emocionada.
como eu disse, a PAN se sente muito feliz de ter iniciado esse APANcast com a comemoração do Dia do Técnico em Nutrição e Dietética, com essas convidadas maravilhosas, a Rose Jorge e a Cássia. E eu peço que vocês sigam as nossas redes sociais, porque para o técnico em nutrição e dietética, essa é uma das primeiras surpresas, né? Então, a gente ainda tem algumas coisas aí que a gente vai estar divulgando nos próximos dias, né? Então, eu peço que vocês acompanhem através do @apanutri e do www.apanutri.org. Queria agradecer também a Drip Power, né, por estarmos aqui no espaço que eles nos forneceram, né, são os nossos parceiros. É uma produtora de ponta com profissionais muito dedicados que receberam a gente super bem. Então, meu agradecimento a Drip Power, a padaria Padouro, que nos forneceu aqui todo o aparato para recebermos aqui as nossas convidadas. CRN3, obrigado por liberar a Cássia para essa conversa. Sintenutri, muito obrigado, né? A Maria de Lourdes, que mesmo não estando presente, foi muito atenciosa, né? Meu abraço. Rose Jorge, né? Novamente agradeço. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguém. Eu acredito que não, né? CRN3, Sintenutri, Cássia, Rose. O que eu queria dizer é que a PAN está dando mais um passo, né, rumo aos avanços da tecnologia, né? Nós temos o nosso jeito de fazer as coisas, né? Entregando conteúdo técnico-científico, mas também sabemos que estamos lidando com as pessoas, com seres humanos. E a gente gosta realmente de tocar as pessoas, entregando conteúdo técnico-científico. É o primeiro de muitos, acredito eu. Então, é aquilo que eu falei, né? A gente tem que ter a humildade de estar pisando num terreno que, vamos dizer assim, é desbravador, né? É desafiador. Então, acredito que os próximos ainda vamos melhorar cada vez mais, né? Mas desde já, o meu agradecimento de coração a tudo que a gente viveu hoje aqui. Obrigada.